Fala amigos da Rádio Coringão, eu sou David Xavier, comentarista. Agora, a análise, o Olho Clínico Fiel. E hoje vou falar sobre essa vitória e consequentemente a classificação. E claro, o bom jogo que fez o Corinthians diante do Bragantino no segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. O Corinthians que perdeu o primeiro jogo conseguiu reverter o placar no segundo jogo, consequentemente conseguindo a classificação. E muitos aspectos são de ser avaliados, considerados, observados, enfim. O Corinthians que fez uma boa partida. Coloca aí a minha prancheta tática, né? Falar da escalação das duas equipes. O Bragantino que veio no mesmo modelo tático do primeiro jogo, o seu 4-1-4-1. E o Corinthians que teve mudanças também de esquema tático, apesar de na movimentação do Júnior Dutra ainda ter alguns resquícios do 4-2-4, mas à medida que ia avançando com a posse de bola, o mais próximo da área do Bragantino, esse 4-2-4 virava realmente um 4-2-3-1, tendo a referência do Júnior Dutra lá dentro, né? Percebam também fora do tático, né? O encaixe da marcação do Bragantino. Vejam aí o Léo Jaime pelo lado esquerdo do Bragantino pegando as descidas do Mantuan. Do outro lado, o Vitinho marcando as descidas do Sid Clay. No centro, Danilo Bueno marcando o Ralf, William Schuster marcando o Maicon, assim como foi no primeiro jogo. O Fabiano, lateral esquerdo, marcando o Matheus Vital. E aí o ponto-chave, né, que aconteceu também no primeiro jogo, o Adenilson, o volante, camisa 5, e o Guilherme Mates, o zagueiro pela esquerda, o camisa 4, os dois fazendo uma dobra de marcação em cima do principal criador do Corinthians, já que o Jadson está machucado, né, o Rodriguinho. Isso também explica o fato do Rodriguinho não ter jogado bem essas duas partidas das quartas de final contra o Bragantino. Claro que o aspecto técnico também interfere. O Rodriguinho teve muita marcação em cima, o Adenilson colado nele, onde quer que ele estivesse, ele não teve tempo para pensar, para raciocinar. Mas faltou também o Rodriguinho entender esse tipo de lance, antever as jogadas e soltar a bola o mais rápido possível, fazer outro tipo de movimentação, para que abrisse espaço para outros jogadores. Mas o plano tático explicado porque o Rodriguinho não jogou tão bem, marcação em cima, o Bragantino entendendo que o Rodriguinho é o principal criador da equipe do Corinthians. E aí tem a questão individual do Rodriguinho, que tecnicamente não foi bem nesses jogos. E aí o ponto-chave, que aconteceu também no primeiro jogo, independente de ter entrado o Sheik na primeira partida e o Júnior Dutra na segunda. Esse lado direito de defesa da equipe do Bragantino. O Lázaro, o zagueiro, exposto ao Júnior Dutra, como ficou exposto no último jogo com o Sheik. E o Cleison em cima do Diego Macedo, conseguindo jogadas individuais. Aquela situação de 1 para 1 que o Carille fala. E o Cleison é um jogador agudo, um dos únicos jogadores que vão para cima da marcação, que conseguem jogadas individuais. Esse era o ponto-chave. Esse era o grande detalhe do jogo de ontem. O lado frágil dessa equipe do Bragantino, porque você vê que do outro lado muito conceito de agrupamento, de compactação das linhas. O Bragantino usou muito isso, passou dificuldades. O Corinthians conseguiu uma evolução técnica, que errou menos passes do que no primeiro jogo, né? Isso explica o bom segundo tempo que o Bragantino fez no primeiro jogo, jogando mais coletivamente. Tem a questão da saída do Léo Jaime também, que é um jogador referência para o time do Bragantino, e com a saída dele a equipe do Bragantino passou a jogar mais coletivamente. Isso porque o Corinthians dava bola, errava passes e proporcionava espaços de contra-ataque para o time do Bragantino, coisa que não aconteceu ontem. Conceito de triangulação do Corinthians muito bem, boas trocas de passes. Olha, Ralf entrou muito bem, o Maicon jogou muito bem, o Matheus Vital também foi muito bem, o Cleison, mais uma boa partida do Cleison. Mas vamos entender aí, não só a questão técnica do Cleison, mas também a questão tática. O lado frágil, e relembrem o primeiro gol que o Cleison perdeu, até um gol fácil, mas interessante perceber a movimentação.
coloca aí a movimentação do Cleison. Como o time do Bragantino pende para o lado esquerdo, no nascedouro das jogadas do Corinthians, e o Corinthians fazendo e utilizando boas triangulações sem errar passes por aquele lado, e o Cleison saindo de uma situação do Diego Macedo pela esquerda, né, do Diego Macedo entrando na área, confundindo a marcação do adversário, e nisso ele consegue aquela primeira situação de gol. Mas aí que está o segredo, tanto do gol do Sid Clay e também do gol do Maicon, porque aquele lado frágil o Corinthians soube aproveitar. A mesma coisa aconteceu na primeira partida, e prestem atenção em toda a movimentação, como o Cleison se movimenta, infiltra na área, o Rodriguinho tá bem marcado, mas participa do lance, enfim, tá todo mundo no encaixe da marcação ali do Bragantino. E quem é que sobra? Olha o espaço que tem o Sid Clay para aproveitar a subida e aí tomar uma ação de cruzar, de bater cruzado, de bater direto pro gol, enfim. E deu sorte que acabou fazendo um gol contra, não sei nem se a bola entraria direto pro gol. Mas enfim, interessante perceber a movimentação e a situação que o Corinthians conseguiu criar em cima da forte marcação do Bragantino, né? Utilizando taticamente jogadores marcados, mas tendo a movimentação para criar um espaço vazio, e aí o Sid Clay subindo, aproveitando esse espaço vazio, coisa que o Sid Clay não fez no primeiro jogo, estranhamente, não se entende porquê, mas como eu disse, aproveitou-se o lado frágil da equipe do Bragantino, já que numa situação de 4-1-4-1, o volante principal, o único volante de marcação da equipe do Bragantino, estava marcando mais pelo lado esquerdo, o lado do Rodriguinho, como eu disse, tentando inibir o principal criador da equipe do Corinthians. E aí, buscando outras alternativas, o Corinthians conseguiu essa situação tática, deixar liberdade para um elemento surpresa, para a subida de um lateral que conseguiu fazer bem a jogada. E no segundo gol, também o mesmo tipo de situação. Apesar da marcação forte do William Schuster em cima do Maicon, uma marcação de 8-8, né, camisa 8 para camisa 8, o Maicon aproveitou o pouco espaço que ele teve. Lembrem que no chute do Maicon vinham chegando 2 jogadores para aí sim marcá-lo após ele dominar. Na verdade, essa marcação tinha que estar em cima, ou no corpo a corpo, ou na linha de passe. Nisso, William Schuster falhou, a compactação estava muito atrás. O Maicon conseguiu ter um espaço chegando de trás e dominou, teve tempo de dominar a bola, ajeitar, e na hora do bate, né, na hora de chutar, chutou no meio da marcação de 2 jogadores que não estavam bem posicionados e conseguiu fazer um golaço para a equipe do Corinthians. Então, a análise tática do jogo é essa, uma marcação muito forte dessa equipe do Bragantino, mas que dava espaços ali pelo seu lado direito, né, o lado de esquerdo de descida do Corinthians, e nessa situação o Corinthians soube aproveitar muito bem. Tá certo? Essa análise tática de Corinthians e Bragantino. Agora que venha o São Paulo, o jogo já no domingo, o Corinthians com alguns desfalques, o Fagner está na seleção, o Mantuan não foi tão bem na partida, já não tinha ido no primeiro jogo, não foi tão bem, um ponto a ser observado. Ralf muito bem, Maicon muito bem, Júnior Dutra não foi bem no jogo, não conseguiu agregar, o Matheus Vital muito bem na partida. Das alterações do Carille acertou no ponto de vista técnico e no ponto de vista tático, salvo algumas situações. O Mantuan ainda precisa encaixar no jogo, no time, né? O Júnior Dutra não conseguiu evolução, infelizmente, e agora a saída do Balbuena, para que possivelmente entre aí o Pedro Henrique nessas semifinais do Campeonato Paulista. Afinal, Balbuena e Romero também estarão servindo a seleção paraguaia, que tem amistoso contra os Estados Unidos. Tá certo? Essa foi a análise tática de Corinthians e Bragantino. Relembrando você que está nos acompanhando aqui pelo canal do YouTube, a curtir a página da Rádio Coringão aqui no YouTube, a curtir a página da Rádio Coringão também no Facebook e também no Twitter, tá certo? Corintianos, esperamos por vocês lá nas redes sociais, e mais uma vez o meu agradecimento por acompanhar esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.